Boa noite, galerinha, nação fãs de Percy Jackson. Eu me chamo Simon, sou licenciando em Letras em Inglês, faço parte do GLIC, o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema, e hoje estarei mediando a nossa aula do nosso minicurso, que tem como título Percy Jackson, entre a ficção e a realidade. Primeiramente, a gente vai iniciar fazendo a apresentação do nosso grupo, pedir para que vocês sigam ele nas nossas redes sociais, né? Ali no Instagram, nosso arroba é o gelic, underline ufopa. Lá a gente faz divulgação de vídeos, né, de conteúdos sobre o Gelic, às vezes sobre filmes, sobre livros, e é lá que a gente divulga os minicursos, né? A gente tem o nosso Spotify e o nosso YouTube, que é lá onde foram postados todos os minicursos da temporada passada, onde estão sendo postados os minicursos dessa temporada. Inclusive, esse minicurso vai para lá, para o Spotify e para o YouTube, né? A gente tem o nosso canal no WhatsApp, né? Que é Gelic Literatura e Cinema. Lá a gente também faz a divulgação das nossas redes sociais, dos nossos canais nos sites, quando sai, assim, notícia nos sites da UFOPA ou no G1, a gente está sempre postando por lá também. E o nosso e-mail, né, gelic.projeto.ufopa@gmail.com, que é lá onde você pode conversar com a gente, que a gente responde você, da equipe Gelic. Avisos importantes que precisam ser dados antes da gente iniciar a aula. O primeiro deles, a gravação da aula, né? Essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube e do Spotify, né? Segundo aviso importante, participação. Se alguém quiser fazer alguma contribuição durante a aula, você pode ficar à vontade para usar a ferramenta levantar a mão, né? Que aí evita interromper, às vezes, a fala do professor, quando você usa a função levantar a mão. Ou você pode escrever no chat e no final da aula a gente vai ter um momento de ler as perguntas e responder vocês, certo? E o terceiro aviso muito importante é a lista de frequência, né? Para você ter 100% de frequência e você garantir o seu certificado, você precisa ter presença nos 2 dias. E para você ter essa presença, você precisa assinar a lista de frequência, que é um formulário eletrônico que no final da aula ele é postado nos comentários, aí você acessa e marca seus dados lá, entendeu? Então, você precisa assinar esse formulário eletrônico nessa aula e na aula da semana que vem para você obter o seu certificado. Entendido? Esses são os ministrantes da aula de hoje. Temos a Tainá Chaves, que é licencianda em Letras. Temos o Nicolas Leão, que também é licenciando em Letras. A Lara Sofia, que é licencianda em Letras. E a Emily Nayane, que também é licencianda em Letras. Todos são fãs de Percy Jackson, então vocês estão ali com pessoas muito fanáticas. Se aproveitem deles para perguntarem e entrarem nesse mundinho desse mini curso tão esperado. Na aula de hoje, a aula 1, a gente deu o título de Imaginando o Presente através do Passado. A gente vai abordar a contextualização da obra e a mitologia greco-romana, vai falar do efeito fatal e do herói contemporâneo, né? A gente vai falar do mito de Pan, fazendo uma leitura ecocrítica e falar sobre a construção de uma heroína, que é a... E na aula que vem a gente vai falar a gente deu o título de O Desejo de Contar uma História a partir de diversos olhares, né? A gente vai falar das adaptações, né, para atual, o filme e a série, falar das relações entre o jovem e o mundo e abordar ali a neurodivergência em Percy Jackson e as comparações entre diferentes formas de contar a mesma história, no caso sobre o filme e a série. Basicamente, esses são as preliminares antes de começar a aula. Sem mais delongas, a gente vai dar início à nossa primeira aula do minicurso Percy Jackson entre a ficção e a realidade.
Boa noite, gente. Eu vou começar falando sobre a contextualização da obra e mitologia greco-romana. Eu acho que todo mundo que está aqui na aula deve ser fã de Percy Jackson, ou da série, ou dos livros. Mas quem não sabe, o Percy Jackson ele vai se tratar da história de um menino, né, de 12 anos, que ele vai descobrir que ele é um semideus, que seria um filho de um deus grego com um humano. Aí ele vai acompanhar, basicamente, né, esse crescimento do Percy, essa descoberta dele, e essas questões que ele vai enfrentar, porque como ele tem 12 anos de história, ele está passando por aquela fase de sair da fase de ser criança para entrar para a adolescência, né? Então, o autor, o Rick Riordan, ele também coloca muito essas questões pessoais do Percy, né? E dessa luta, das batalhas que ele enfrenta contra os monstros que ele conta na história. Aí a gente vai ter as diferenças, né? Como das concepções de como são os gregos e dos romanos, por Homero, Hesíodo e Virgílio e Ovídio. Isso. Aí a gente começa assim. O Homero, ele apresenta os deuses gregos como se eles fossem uma família, né? Uma grande família que, apesar de ter muitas brigas, de ter muitas desavenças entre eles, eles se mantêm unidos, né? Aí o Homero ele coloca os deuses gregos de uma forma muito humanizada e muito sentimental e muitas vezes como impulsivos que, sabe, tomam algumas decisões assim no calor do momento e eles são também muito instáveis. E, além disso, eles também interferem diretamente nas decisões dos humanos, né? Aí o Hesíodo, ele é como um organizador, um contador de história, né, dos deuses gregos, mas ele se preocupa muito com a questão do nascimento, né, dessa história, assim, e ele não foca muito na questão de um fim, do fim dos deuses gregos. E ele também ele retrata muito a organização, né, do cosmos a partir do caos. Além disso, ele retrata os Zeus, né, como um grande e maravilhoso pai e rei, e que ele distribui honras aos outros deuses, né, para garantir que esses deuses se mantenham leais a Zeus, né, e estabelece um regime estável que não tinha nas eras de Uranus e Cronos, por exemplo. Aí, o Virgílio, ele é um pouco parecido com o Homero, só que ele vai falar um pouco mais do lado dos romanos, porque eu acho que muita gente pensa que, por exemplo, os deuses romanos são só os deuses gregos com outros nomes, né? Só que tem uma diferença, principalmente na questão da hierarquia, por exemplo, porque eles são um pouco mais rígidos na questão de seguir regras, na questão de não interferir nas decisões de outros deuses e de tratar Júpiter, que é o Zeus na mitologia romana, como uma pessoa, um deus que é muito respeitado e que as pessoas meio que não batem de frente com ele. Diferente de Zeus, né? Que no mitologia grega ele é muito, como eu posso falar? Ele é meio, assim, meio maluquinho das ideias e ele não é tão respeitado assim, né? Tipo, os outros deuses discutem com ele, eles não levam às vezes a sério também o que ele fala, né? Então ele é muito assim, diferente de Júpiter, que eles são mais sérios, ele é mais sério, ele leva a questão de você seguir as regras bem à rixa, assim, e eles se preocupam muito com o destino e a ordem maior, e menos com disputas familiares, como na questão dos deuses gregos lá por Homero, né? E, além disso, ele exclui ou ele minimiza deuses que são menores, digamos assim, ou que não favorecem na história, na narrativa do que ele conta. Como, por exemplo, a deusa Minerva, que é Atenas, né? Diferente de como os deuses gregos, eles põem muita importância nela, né? Na mitologia romana já é um pouco diferente, ela é meio que apagada, assim. Tanto que na própria história, né, do Percy Jackson, eu acho que, não nesse aqui, mas numa outra série de livros que também tem o Percy, mostra isso, né? Como ela é meio que deixada de lado, assim, que ela não tem tanta importância como Atenas. E o Ovídio, né, por fim, ele trata muito da autoridade e da transformação. Ele
fala muito sobre a hierarquia, né? Os deuses do vídeo, eles operam sobre regras bem rígidas. E, como eu já disse, eles não podem interferir nas ações de outros deuses. E o respeito a Júpiter é absoluto. E, inclusive, quando eles se reúnem no Olimpo, né, aquele lugar lá, o Júpiter ele está sentado acima, né, dos outros deuses, para mostrar meio que essa maior importância dele. E ele também retrata também muitas vezes os deuses como canalhas e como forças que não tem como você lutar contra, né? E ao contrário dos deuses gregos, né, que tem a interpretação, não, que viu a intervenção, né, divina como uma coisa boa, como uma bênção, o Ovídio ele trata essas intervenções, essas interações com os humanos como muito prejudiciais, né? Aí como é que o Rick Jordan vai colocar, né, essas figuras greco-romanas no mundo de Percy Jackson? Ele coloca características humanas nos deuses, né, como o Homero. Por exemplo, ele retrata Zeus, a aparência dele, como se fosse um CEO de uma empresa. Ele está sempre bem vestido, de terno. E o Poseidon, por exemplo, ele está sempre com roupa de praia, assim, né, por ele ser o deus dos mares e tal. E, como eu disse, eles também são muito impossíveis e muito instáveis. Eles tomam decisões, assim, que vão interferir na vida dos semideuses, e eles meio que não ligam muito, porque eles também veem os semideuses como só uma ferramenta para algo que possa beneficiar a eles mesmos, né? E ele usa também a questão da dificuldade dos semideuses, como o TDAH e a dislexia, que na história é usado como uma principal característica, né, de que você é um semideus. Além de que os semideuses, eles herdam os poderes, alguns poderes e características dos seus pais olimpianos, como a Annabeth, por exemplo. Ela é muito inteligente, ela é muito boa em estratégias de batalha, por ela ser a filha de Atena, né? E, além disso, ele usa também as moiras, né, que elas são como eu posso falar? Elas que meio que ditam o destino de um herói. Então, elas são retratadas na história como três senhoras que estão sempre tricotando e cortando fios, né? Que é uma coisa que eu acho bem, bem legal quando eu comecei a ler sobre sempre que elas cortam o fio, né, de alguém, quer dizer que aquela pessoa acabou a vida dela ali. E ele também retrata o oráculo de Delfos, que é para quem eles vão consultar, né, que ele dá as profecias pro Percy e pros amigos deles, e aí eles vão ter que desvendar isso. E aí a retratação do oráculo de Delfos é como uma coisa bem assustadora, assim, ele é como se fosse uma múmia que é em volta de névoa verde. E na questão do Percy, ele não usa só, apesar de que ele usa, né, os deuses gregos, ele não usa só a característica dos deuses gregos. Ele pega dos gregos e dos romanos e ele junta ali no Percy um novo herói diferente de como, por exemplo, o Perseu, né, que é a inspiração para o nome dele, ou Aquiles, né, que eles são heróis meio que individualistas, né. Então, o Percy, ele tem aquela questão de lutar, né, com os amigos dele, sempre em conjunto, sempre em equipe, que é uma característica muito dos romanos, né, de você pensar no bem maior, proteger algo maior do que só os seus próprios interesses. E geralmente eles estão tentando proteger o acampamento meio sangue, que é para onde a maioria dos semideuses vão, né, para treinar e estudar e várias coisas. E o acampamento ele está sempre meio que sendo atacado por alguma coisa, então eles estão sempre juntos em equipe para proteger, né, o acampamento. E só que aí o Percy ele também não segue as regras como os romanos, né? Então ele meio que quebra ali algumas coisas, ele não vai, segue a risca o que os deuses mandam ele fazer, ele questiona muito, né? Ele bate de frente com os deuses. E isso é muito legal, porque muito legal, no caso, é engraçado de você ler, porque ele é só uma criança de 12 anos, e aí ele vai bater de frente com um ser divino, que é imortal. Então isso é muito legal. E por último, o Rick Jordan, ele faz uso da névoa, que é retratado como um véu que cobre, né, os olhos dos mortais para, por exemplo, para eles não perceberem essa coisa do reino
do mundo, né, dos deuses, de monstros ou de criaturas, ou, sei lá, alguma luta que está acontecendo, os mortais, eles não veem como o que realmente está acontecendo, né? Como se eles vissem de uma forma distorcida, ou com alguma coisa aleatória que acontece. E uma outra coisa que eu queria comentar também, que eu acho muito legal no Rick Riordan, nos livros, é que ele usa uma linguagem muito fluida e muito simples, que você lê e é divertido, sabe? É muito legal de você ler e você se identificar com o personagem, porque, como eu disse, né, ele tá naquela transição de criança para adolescente, então ele tem muitas questões, né, muitos sentimentos e coisas que a maioria do público, né, que é o público-alvo dos livros ou da série, também está passando por isso. Então é muito fácil você se identificar e você torcer, né, por ele, pelas batalhas que ele luta, para ele ganhar e sempre estar ali querendo acompanhar, querendo saber o que mais pode acontecer. Aí, pode passar rapidinho e Simon para o outro slide? Ah, eu trouxe aqui essa imagem que é do sumário do primeiro livro, né? Porque eu queria mostrar só como é essa questão de como ele usa, de uma forma até que meio engraçadinha, né? Os títulos de cada capítulo. Por exemplo, o primeiro capítulo se chama Sem Querer, Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. Quando eu comecei a ler o Percy Jackson, eu tinha acho que uns 15 ou 16 anos. Então, tipo, era muito divertido. Você abre um livro e você lê assim, você tipo, acha engraçado, você começa a ler e você gosta muito, sabe? Então, eu acho que foi uma tática muito legal dele colocar assim de uma forma super simples e que você vai mesmo atrair a atenção das pessoas. Pode passar rapidinho? Só o último, que é o primeiro capítulo, né, a primeira folha, que eu acho muito engraçado. É bem assim. Olhe, eu não queria ser um meio de sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte: feche este livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal. Tipo, você abre o livro e a primeira coisa que você lê é isso, já dá, tipo, nossa, que maluquice, será que eu sou meio sangue? Eu acreditava, quando eu tinha os 15 anos, eu acreditava assim, meu Deus, eu sou muito filha de Poseidon, sou igual Percy. Então, é isso, gente. Para dar uma contextualizada sobre a história, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Nicolas. A minha câmera está desativada por motivos de internet, mas enfim, continuemos. Continuando, volta aí, Simon, por favor. Continuando aqui a nossa jornada por Percy Jackson, a gente vai falar um pouco agora sobre o conceito de defeito fatal e fazer conexões entre os tipos de herói até chegar ao herói contemporâneo. Claro que não vai ser uma coisa histórica de acompanhar a evolução por conta do tempo e por causa do nosso foco também. Mas, enfim, para quem não sabe, o defeito fatal em Percy Jackson é basicamente uma... Volta ainda. Para quem não sabe, o defeito fatal em Percy Jackson é basicamente... Simon, pode voltar ainda? Para quem não sabe, o defeito fatal em Percy Jackson é basicamente uma característica pessoal que sofre uma intensificação. É tanto assim que pode ser uma espécie de impulso para que aconteçam fatalidades. Então, por exemplo, o defeito fatal do Percy é a lealdade. À primeira vista, é um traço que não é considerado defeito, é importante de se ter, mas esse que é o ponto. Nesse contexto, a gente tem a lealdade ao extremo. Nos livros isso é abordado de uma forma mais branda, enquanto que na série agora eles estão mostrando isso com mais ênfase, em que o Percy, inclusive, confessa para Annabeth que ele facilmente destruiria o Olimpo se fosse para salvar ela, para salvar os amigos dele. Mas, enfim, antes de entender a construção do Percy como herói, a gente tem que entender um pouco mais sobre o defeito fatal, e para entender um pouco mais sobre as raízes do efeito fatal, a gente vai voltar um pouco mais ainda, fazendo um esboço sobre a vontade. Pode passar, Simon. Por que isso é relevante? O defeito fatal, como eu falei, ele é um traço pessoal. Ele é alguma coisa que surge dentro dos indivíduos e acaba se externando. O processo que conduz essa ação nos dias de hoje pode ser chamada de vontade. Agir por vontade, o livre-arbítrio, de repente, autonomia, são todos esses conceitos ligados à vontade.
Assim, a gente tem que, pode-se dizer que sobre a vontade, que ela é a pessoa vista em seu aspecto de agente, o eu visto como fonte de atos pelos quais ele não somente é responsável diante de outrem, mas também os quais se sente preso interiormente. Então, assim que eu tenho um traço levado ao extremo, que eu ajo com base com esse traço, eu faço essa ação segundo a minha vontade, e eu tenho responsabilidade sobre isso. Acontece que o grego antigo não tinha essa mesma concepção. Pelo menos na Grécia arcaica e clássica, sequer tinha na língua deles uma palavra que significasse vontade, principalmente no jeito que a gente aplica hoje em dia. Em vez disso, com os estudos sobre a literatura grega daquela época, a gente tem o conceito de ethos e daimon. Pode passar, Simon. Ethos é a soma das disposições que se desenvolvem pela prática e se fixam em hábitos, é o caráter. Além do ethos, a gente tem o daimon, que é a influência sobrenatural, e aqui está cortado, mas é basicamente a influência sobrenatural que vem dos deuses, e a influência divina nesse ethos daimon. Aqui a gente tem uma coisa importante para se notar, que é que, apesar de ethos talvez parecer com ter vontade, porque é uma relação entre disposição e prática, ele não tem o sentido de autonomia. O ethos se constrói a partir da relação do indivíduo com a sociedade, não com o indivíduo com ele mesmo. Então, é uma coisa, enquanto a vontade é uma coisa mais interna, o ethos é para a comunidade, é para a prática que se fixa nesses hábitos e transforma nesse caráter. Nas histórias da mitologia grega, a gente sempre vai observar essa interferência na parte divina, que é o daimon, e da mesma forma são essas duas ordens da realidade, como o Verdun e o Vidal Naquet colocam, é o que conduz a decisão das personagens, especialmente na tragédia, que é marcada por essas decisões. Então, eu tenho o ethos e o daimon, e são essas duas características que os heróis têm, que as personagens da tragédia têm, e é o que marca as decisões que elas farão no futuro. Em Percy Jackson, a gente pode observar que os heróis são conduzidos pelo que essas divindades oferecem a eles, tanto de forma indireta, por grau de parentesco, por exemplo, ou quando é mais indireto, com influências nos ambientes explorados e no mundo em si. Até porque o mundo de Percy Jackson é um em que a evidência da influência da mitologia grega ela é muito mais exposta para colocar essa relevância no cenário. Mas, enfim, guardem essas informações de ethos e daimon. Pode passar, Simon, por favor. Então, a gente chega na figura do herói. O herói, ele é conhecido por triunfar, passar por situações nas quais ele é posto à prova. Assim, a gente tem o termo Timé e Areté. Aí está escrito errado. Esse tempo é termo e, enfim. A gente tem a Timé e a Areté. A Timé é a honra e a Areté é a excelência. E elas duas, elas distinguem o herói da pessoa comum. Além desses, a gente tem a híbris. A híbris é a famoso defeito, é o orgulho, enfim. Ele vencer esse processo de transgressão dos limites do homem, de que resulta numa perigosa proximidade entre o Deus e o homem, e que muitas vezes, nem sempre, atrai a cólera divina. Essa híbris é basicamente o defeito fatal. É uma transgressão, são limites que são postos à prova, assim como o próprio herói é posto à prova. É algo que acontece ali na literatura grega e continua como conceito hoje em dia. Apesar do herói ter essas vantagens e qualidades, como a honra e a excelência, sempre existe algo que constitui esse limite, que ele não pode atravessar, ou que acontece algo horrível se ele atravessar esses limites impostos a ele. Dentro das categorias do herói grego, a gente tem o herói épico e o herói trágico. Pode passar para mim, Simon, por favor? O herói épico tem em si que a glória não é alcançada apenas pelas virtudes que possui, mas também pela forma que enfrenta as adversidades. E aí a citação está meio cortada, mas ela basicamente fala que enquanto o herói épico ele tem essas adversidades, ele enfrenta elas, ele enfrenta de uma forma que transforma a negatividade dessa situação em positividade.
Então, a pessoa que está nessa situação, que é Koch, se não me engano, diz que isso vale para o herói épico como uma forma de ele ser fundamentalmente mais elevado do que o herói trágico. Pode passar o slide, por favor? Enquanto isso, o herói trágico, ele é o centro do desastre que a narrativa sofre. Ele sofre mais derrotas e elas são mais intensas que o herói épico, que está errado também. Esse herói ele tem uma conexão ainda mais aprofundada com a Hybris. Ou seja, não só os desafios do herói trágico são maiores, no geral, ele entende a gravidade da situação dele e ele sofre por isso também. Os acontecimentos relacionados a ele são mais dramáticos do que o herói épico. E essa híbride, novamente, é o defeito fatal, que é a parte mais ácida de ser um herói, de estar nessa posição. Então, a gente tem esses dois tipos, e além desses, a gente tem a construção do herói que se tem hoje. Pode passar o slide, por favor? Essa é uma citação do Campbell, eu vou puxar aqui porque está cortado aí também, mas é que um herói vindo de um mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Essa é uma citação do Campbell. Ele é muito famoso por ter escrito O Herói de Mil Faces, no qual ele traça essa jornada do herói e discute sobre essa estrutura fundamental que se chama monomito. Segundo essa estrutura, essa observação dele, inúmeras histórias são contadas com um começo, meio e fim que são parecidos. Star Wars é um exemplo disso, o Rei Leão, o Hobbit e Percy Jackson. Pode passar o slide? O Percy, ele tem como inspiração, como a Emily falou, o herói Perseu. No primeiro livro, os encontros com os artefatos, os seres e os companheiros que ele encontra nessa viagem são baseados nas histórias do Perseu. Os dois, eles nascem de uma transgressão de um deus, com Perseu tendo o pai Zeus, o Zeus se encontra com a mãe de Perseu, apesar dela estar trancada numa torre e estar proibida de se relacionar com qualquer pessoa. Então, Zeus comete uma transgressão contra uma regra de um tirano para poder ficar com a mãe do Perseu. Da mesma forma, o Poseidon se relaciona com a Sally Jackson, que é a mãe do Percy, e mesmo que houvesse esse pacto no mundo de Percy Jackson, em que Zeus, Poseidon e Hades não possam mais ter filhos, Poseidon vai lá e também quebra essa regra, ele faz essa transgressão. Da mesma forma, o Perseu ele tem uma conexão com Atena, que auxilia ele nas aventuras, e o Percy tem a Annabeth, que é filha de Atena, e que acompanha ele nessas aventuras também. O Perseu ele recebe ajuda de Hermes, que dá para ele um par de calçado com asa, assim como o Percy recebe o sapato ao lado do Luke, que é filho de Hermes. Então tem todos esses paralelos entre os personagens que Perseu tem nas histórias dele e o que o Percy encontra nos livros. Além disso, a gente tem, claro, a presença da Medusa, que é uma criatura, uma mulher com cabelos de cobra que petrifica quem a olha. Isso tudo falando de uma maneira superficial, existem mais minúcias de paralelos entre eles, que poderia muito bem dar um mini curso inteiro. Mas, enfim, com tudo isso, o que é que difere aquele herói da antiguidade grega, retratado aqui pelo Perseu, e esse herói contemporâneo? Pode passar o slide, por favor? Esse aqui é um trecho do livro que eu trouxe, ele é do Ladrão de Raios, página 153. Ele começa assim: deuses não podem entrar nos territórios um do outro, a não ser que sejam convidados. Essa é uma regra muito antiga. Heróis, por outro lado, têm certos privilégios. Podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que sejam corajosos e fortes o bastante para fazê-lo. Nenhum deus pode se responsabilizar pelos atos de um herói. Por que acha que os deuses sempre agem por intermédio de seres humanos? Aí o Percy responde: você está dizendo que eu estou sendo usado? E o Quirón fala: estou dizendo que não é por acaso que Poseidon assumiu agora.
É uma jornada muito arriscada, mas ele está em uma situação desesperadora. Ele precisa de você. Meu pai precisa de mim. As emoções giram dentro de mim como pedaços de vidro em um caleidoscópio. Eu não sabia se sentia ressentimento, gratidão, alegria ou raiva. Poseidon me ignorara por 12 anos. Agora, de repente, precisava de mim. Esse é um trecho em que o Quirón, que é um centauro, ele é mentor do Percy nessa série de livros. Ele conversa com o Percy sobre o que um herói pode fazer e como os deuses aqui esperam por essa ação. O que é interessante é que a liberdade do herói aqui é colocada em evidência. Eles podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que eles sejam corajosos e fortes o bastante. Não só isso, mas os deuses dependem da agência dos heróis para que os desejos deles se façam reais no mundo. Mesmo que essa seja uma espécie de isenção de responsabilidade por parte dos deuses, aqui existe essa inversão dos poderes das divindades e dos heróis. Enquanto um é capaz de agir, o outro é dependente dessa escolha. Então, mesmo que um deus ele queira que aconteça algo no mundo, ele não pode interferir de maneira direta. Ele tem que mandar um herói que concorde com aquelas ações e que, de alguma forma, ganhe algo através disso. Isso tudo nos leva de volta ao conceito de vontade. Lendo aqui de novo a citação do Vernant e de Vidal-Naquet, a vontade é a pessoa vista em seu aspecto de agente, o eu visto como fonte de atos pelos quais ele não é somente responsável diante de outrem, mas também aos quais ele se sente preso interiormente. Então, a posição dos semideuses não é só de ser uma espécie de representação dos seus pais divinos na Terra, é também de ser agentes por si mesmos e dessa vontade que foi construída através do tempo. Se antigamente os heróis gregos eram totalmente moldados pela questão ethos daimon, no contexto atual eles podem usufruir de questões contemporâneas também, como a existência do entendimento de livre-arbítrio e vontade, o que também altera a relação deles entre eles e os deuses, que antes estavam numa posição muito mais superior, em que os deuses eles apenas influenciavam, eles não sofriam tanta influência, aliás, eles não sofriam nenhuma influência dos heróis que eles apadrinhavam, que eles tinham relações. Mesmo assim, claro, o Percy é tomado pelo defeito fatal dele, pela sua híbris, pelas noções de que há sempre uma força de influência sobre o indivíduo através dos deuses, assim como os demais semideuses em Percy Jackson, o que nos leva ao Luke. Pode passar o slide para mim, por favor? O Luke, como eu mencionei antes, é filho de Hermes e ele é uma das pessoas que ajuda o Percy nesse momento inicial. Ele serve como uma espécie de mentor também e existem vários paralelos entre ele e o Percy. Pelo tempo curto, eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas eu achei muito importante comentar sobre ele, porque ele já passou por tudo que o Percy passou nesse livro e até algumas coisas que o Percy passa no futuro. No livro que a Emily, na série, aliás, que a Emily comentou do Heróis do Olimpo, o Percy fala que agora, lá naquela fase da vida, com a idade que o Luke está agora, ele entende por que o Luke fez tudo aquilo no passado. Ele fala que ele entende porque se acumulava tanto ressentimento assim. Mas, enfim, diferente do Percy, o Luke ele se aprofunda muito mais nessa questão da disparidade de poder e influência dos deuses e o tratamento desigual que eles dão aos semideuses. O Luke percebe que com essa vontade que eles têm, essa habilidade de poder fazer o que eles quiserem, contanto que eles aguentem o peso dessa ação, ele pode mudar completamente o mundo. E os deuses, obviamente, não gostam disso. O Luke acaba indo por um caminho muito mais sombrio, ele ressente bastante o pai dele, ele rejeita tudo relacionado ao pai, ao mesmo tempo que o Luke usa todas as aptidões, todas as vontades e as vantagens que ele ganha por ser filho de Hermes para continuar com o plano dele de destruir o Olimpo. Então ele está muito preso na questão do Daimon e ele sente que toda essa influência, ela devia ser feita de uma maneira diferente, que os pais, a gente vai falar um pouco mais disso na segunda aula do minicurso, deveriam ser diferentes, essa relação entre pai e filho fica mais aprofundada com o Luke nessa parte de ressentimento. A última coisa para terminar é um detalhe que eu gosto bastante, spoiler para quem não sabe sobre a Grande Profecia, é que o herói da profecia não é o Percy, ele é o Luke. Pode passar para mim o slide, por favor? Assim como o tal ladrão de raios que dá nome para o livro não é o Percy, é o Luke, porque é o Luke que rouba o raio,
o herói da profecia também não é o Percy, e sim o Luke. Então, enquanto o Percy ele é esse herói altruísta, que é cheio de virtudes, que encara as adversidades com mais positividade, o Luke é aquele que está no centro dos desastres que acontecem. Ele é o que rouba o raio, ele é o herói que está destinado a destruir ou salvar o Olimpo. Então, ele é o que está mais conectado com a Hybris. Ou seja, o Percy pode ser considerado uma espécie de herói contemporâneo épico, por ter mais essa ligação com essa positividade, e o Luke pode ser considerado um herói contemporâneo trágico, porque é ele que está no centro do desastre, é ele que sofre mais com o Daimon, é ele que sofre mais com essa relação que se estabelece entre os deuses e os filhos dele. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Agora, para continuar nosso minicurso, vai ser falado sobre um dos personagens principais da obra também, que é o Groover. E, para contextualizar, o Groover, ele é um sátiro que, desde o início, ele é apresentado como um amigo do Percy, que, desde o começo, ele está muito ligado à convivência do Percy, até que se descobre que ele é o sátiro que sabe que ele é um semideus, e que o papel dele é levá-lo em segurança até o acampamento Meio-Sangue. Bom, o Groover, ele é descrito como um personagem muito gentil, mas só que ele é inseguro, pelo menos no começo, e que o maior, assim, a meta da vida dele é encontrar o Deus Pan, assim como todos os sátiros que fazem há 2000 anos. Como falar do Groover é falar muito sobre o deus Pan, é isso que a gente vai falar agora. Eu vou me aprofundar sobre o mito de Pan e a leitura ecocrítica. Os pontos principais vão ser o mito dentro da mitologia grega, o deus como símbolo da natureza selvagem, ele no universo de Percy Jackson, a morte dele como crítica ambiental e a ecocrítica dentro da obra do Rick Riordan. Pode passar, Simon. Bom, é importante notar que, quando se estuda mitologia, não tem só uma versão fixa. Então, sabe-se que, pelo menos os arqueólogos, antropólogos, mesmo que eles não saibam exatamente quando começou, porque é uma mitologia, né, não tem data de quando começou, eles afirmam que tem escrituras, menções do deus, ou uma figura parecida ao deus, até mesmo antes de se citar os próprios Zeus. E na cultura romana, assim como na grega também, ele é visto como é um deus, só que ele não é um dos 12. Ele é uma figura menor, só que para os romanos ele não era um deus, ele era um fauno. Bom, falando sobre a origem dele, como tem essa questão de algumas versões ele ser mais antigo que Zeus, tem a versão que ele é filho de Cronos, e por isso que Zeus tem um respeito muito grande por ele, porque ele é mais antigo que ele. Mas a versão mais famosa, e que é a que eu vou me aprofundar, é ele ser filho de Hermes. O Hermes desce do Olimpo e vem para Arcádia, que é uma cidade de Atenas, que na literatura é escrita como um lugar de muita natureza, um lugar rústico, um lugar remetente à utopia. E nisso, quando ele vem, ele se envolve com uma ninfa. E dessa união nasce o sátiro. É importante que a origem do sátiro dessa versão entre Hermes e a ninfa fala sobre a origem de Pan como um pastor, como o Hermes, o próprio Hermes, que ele é o deus do mensageiro, mas ele também é um guia de rebanhos, tanto de rebanhos de ovelhas e tal, e pessoas. E isso a natureza, que é o protetor da natureza, vem da sua mãe, a ninfa. Como eu falei, ele é deus dos pastores e dos campos rurais, mas também ele é símbolo da natureza selvagem e da música. Como eu falei, ele é essa versão
que ele não é um Deus totalmente como imortal, porque muitos humanos viam ele como mortal, tanto quanto a sua aparência como sátiro, como ele ser filho de uma ninfa, quanto que consideravam ele muito de carne e osso. E é por isso que... Pode passar, Simon? Ele tem essa versão do mundo natural e não civilizado, justamente porque ele era um deus muito ligado também à caça, só que não a caça tipo Artemis, que era uma caça mais esportiva. Ele caçava apenas para se alimentar e para sua necessidade. Ele se irritava com os humanos quando eles caçavam em excesso. Tanto que ele era um deus muito respeitado, só que ele era muito temido, porque ele era um deus muito vingativo. Tanto que um dos significados do nome de Pan também vem de pânico. E é quando ele começa a ser renegado pelo mortal, já que ele era muito cultuado antes disso, principalmente pelo povo rural, os fazendeiros, os pastores e enfim. Até que no século IV depois de Cristo começa a vir uma religião ser muito famosa na Roma, que todo mundo sabe que é o cristianismo. E eles escolhem alguns deuses para demonizar, entre aspas, e se torna um símbolo caçar pessoas que são crentes em Pan. Tanto que, como eu vou falar da morte, a natureza ameaçada, a morte de Pan tem dois sentidos. O nascimento de Jesus, que é a morte da festança, porque ele também é o deus da música, e também ele é o deus da sensualidade. Ele tem muito essa questão. Então, ao nascimento de Jesus, os cristãos falam que foi a morte de Pan. Outra questão é o seu domínio ser subjugado. Por exemplo, a natureza já está sendo muito urbanizada. Então, Pan começa a se enfraquecer. Ele, apesar de ser um de vários deuses que tem muito essa questão da natureza, ele é um dos únicos que não é muito visto na área urbana. Ele é meio que um morador mais fixo da Arcádia. Então tem essa questão. Do Olimpo, ele não é um deus totalmente do Olimpo, porque ele vive muito no mundo humano, por isso que ele é considerado meio mortal. E ele fica muito na natureza. Pode passar, Simon? Enfim, já trazendo a adaptação do Deus Pan para dentro do universo de Percy Jackson, ele já é retratado no primeiro livro como alguém que o Gruber está procurando. Tanto que o Percy pergunta, né, quem é o Deus Pan, e o Gruber explica que ele é o deus da natureza e que muitos acreditam estar morto, por causa que, assim como na mitologia, um marinheiro veio e ouviu falar que o Pan estava morto, e a notícia se espalhou. Mas só que ele, assim como todos os sátiros antes dele, não acreditam na morte de Pan. E, como eu falei, o enredo do Gruber é muito ligado na busca por Pan. É uma esperança ecológica, porque muitas páginas dos livros falam, o Gruber fica muito decepcionado com o enfraquecimento da natureza. Muitas partes que fala, por exemplo, quando eles estão em uma espécie de acampamento, não um acampamento se eles fazem um acampamento no meio humano, tirando o acampamento meio sangue, ele começa a falar sobre a poluição. E por isso que eles precisam encontrar Pan para ter uma nova esperança. E uma coisa interessante é que dentro dos livros, o Deus Pan não é muito visto como o Deus do rebanho, o Deus que canta, o Deus o Deus da sensualidade, até porque é uma obra infanto-juvenil. Mas ele é principalmente focado na proteção à natureza. A visão dele é como a natureza em si. E essa questão dele ser o único dos deuses que morre durante a época mortal é uma contestação da sua imortalidade. Porque não tem como os humanos contestarem a morte, por exemplo, de Zeus, porque eles não controlam os raios.
as tempestades. Eles também não podem contestar o amor de Afrodite, a inteligência de Atena, e é algo que eles podem subjugar. E está muito ligado à ecocrítica, porque é o momento que os humanos eles conseguem subjugar a natureza, eles subjugam Pan. O enfraquecimento do Deus é o afastamento da natureza. Tanto que... Pode passar, Simon. Uma das primeiras falas do Groover sobre o Pan é já uma indignação, como se ele já tivesse irritado só de contestar para um humano isso. Essa espécie está entulhando o mundo tão depressa que, ora, não importa, é inútil fazer sermões para um ser humano. Do jeito que as coisas vão, nunca encontrarei Pan. Isso no primeiro livro. E já no quarto livro, spoiler, quando o Deus Pan é encontrado, ele fala: o mundo selvagem, meu querido Gruber, está tão pequeno agora, tão destruído, que nenhum Deus pode salvá-lo. Então tem essa visão que o Pan parecia cansado quando ele foi encontrado. A forma inteira dele não era... estava translúcida, meio como se fosse feito de névoa. Como se ele fosse uma lembrança. É uma parte interessante, mesmo que não seja do primeiro livro, isso, que retrata também a morte de Pan, do deus Pan, que ele fala que só os sátiros acreditam nele. E como o reino dele continua sendo subjugado, ele não tem muita força para lutar. Então o que ele pode fazer é desaparecer da forma mortal. Mas da forma imortal, ele vai e entra no coração de todos os sátiros e as pessoas que querem continuar ajudando o meio ambiente. Passa de novo, Simon. E a ecocrítica na obra de Rick Riordan. Bom, o que é ecocrítica? A ecocrítica é um campo de pesquisa que analisa como a literatura e a cultura midiática, enfim, a cultura popular, eles vão retratar a questão ecológica. E é muito, como eu falei, em muitas partes do livro, não só do primeiro, em vários, fala muito sobre a degradação do ambiente, a poluição. Tanto tem um capítulo no primeiro livro que é quando o Percy ele cai dentro do rio Mississippi e a primeira coisa que ele nota quando ele acorda e vê que ele não está morto é que tem muito lodo, tem muita sujeira, tem muita poluição. Então não é só o reino de Pan que é afetado pelos humanos. O reino do deus Poseidon também. Porque é isso, né? Os humanos, eles são retratados com a culpa humana dentro da obra. Também no primeiro livro, tem quando eles vão a mando de Ares, fazer uma pequena missão, e eles vão dentro de um caminhão, assim, que tem 3 animais presos. E o Groover, que é um personagem que ele geralmente é muito gentil, muito calmo, que ele não entra em briga físicas, o Percy fala que naquele momento ele tá com um olhar sanguinário, por causa dos maus tratos aos animais. Enfim, em muita questão, o Rick Riordan ele analisa isso da poluição e a imagem de Pan como a esperança que resta. E acreditar em Pan, no final, significa acreditar em esperança para o meio ambiente. Tanto que a nova missão, quando o Groover finalmente encontra o deus Pan, é que ele continue ajudando a natureza, espalhando isso para os outros sátiros também, para salvar a natureza. Ele é uma representação de um movimento ambientalista, porque ele foi o único a encontrar Pan, o que chegou perto e realmente conseguiu encontrar Pan. Tanto que quando ele encontra, o Deus fala que já estava esperando ele. E eu acho que, em geral, essa parte que se fala disso, que o Deus Pan é uma representação não daquele Deus selvagem da mitologia. Quando ele vai adaptado, ele é mais uma questão da natureza, a personificação da natureza. Que ele está muito cansado e que uma das coisas interessantes é que na adaptação ele é encontrado numa caverna, que é onde os antigos, na cultura grega, eles faziam o culto a Pan dentro de cavernas, porque ele não tinha um templo, era só em cavernas.
E onde ele se encontra justamente para adormecer, que ele fica enfraquecido, é numa caverna, que tem espécies de animais que estão extintas há muitos anos e uma natureza já a natureza muito forte nesse ambiente. Ele fala que ele mesmo não consegue mais fazer nada porque essa parte selvagem da natureza já está tão pequena, em tão pequenas proporções, que Deus nenhum pode salvar, inclusive ele. E ele acaba, como eu falei, saindo dessa forma mortal, a morte da sua aparência, né, física, a parte mortal dele, e ele entra como uma espécie de a natureza selvagem fica nos nossos corações. E é uma mensagem para proteger o meio ambiente. Acho que essa parte é isso. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu vou dar continuidade agora falando sobre a construção de uma heroína, né? Como que ela é retratada no livro do Riordan e uma comparação entre como que era o tratamento das figuras femininas na Grécia Antiga e na contemporaneidade, né? Porque a gente sabe como era o tratamento diferenciado que as mulheres tinham na época para o que a gente vê hoje em dia na literatura. Aí eu vou falar sobre a vida e o papel da mulher na Grécia e as figuras femininas da literatura clássica, né, as representações que a gente teve na época, e a capacidade feminina versus os estereótipos de gênero que a gente vê hoje em dia, e como a Annabeth ela é retratada frente aos heróis masculinos. Pode passar, Simon. Bom, a vida e o papel da mulher na Grécia Antiga, ela era socialmente definida pela vida sexual e maternal que ela tinha, né? E a permanência dela em casa, cuidando dos filhos e dos bens do marido, sendo ela considerada propriamente também um bem do marido, né? Se ela não fosse, assim, uma mulher apta ao casamento ou apta a ter filhos, ela era facilmente descartada na época. Tanto que elas passavam o tempo delas no Ginaiqueon, né, que era considerada o quarto das mulheres na casa, que geralmente ficava no andar mais afastado dos outros cômodos, para ela não ter esse contato social. Ela ficava ou no segundo andar ou no último andar que tivesse da casa. E também ela se comportava com a máxima descrição enquanto na sociedade. Ela tinha sempre que cobrir a cabeça com arimátia, né, que era aquela vestimenta grega tradicional. Pode passar. E aí a gente chega nessa hierarquia social que ela tinha, né? Em primeiro a gente tinha sempre a esposa legítima, né? Que ela vinha a ser uma filha de cidadão grego apta a procriar. E filha de cidadão grego, a gente sabe, o cidadão grego tinha todas aquelas regras a serem seguidas, né? Ter nascido na cidade de Atenas, ele tinha que estar apto ao voto também na sociedade. E se ela fosse infértil, como eu já disse, ela seria facilmente descartada pelo marido, o que a ela era vedado, né? Ela não tinha esse direito ao divórcio se ela quisesse. E aí a gente tinha também as concubinas, né, que viviam com homens sem estarem casadas e desfrutavam de certa liberdade. Porém, se tivessem filhos, eles eram considerados totalmente bastardos e eram excluídos, assim, da herança, né, da família. Então, elas podiam ter essa liberdade de frequentar banquetes públicos juntamente com os homens com quem elas viviam, mas os filhos, eles sofriam as consequências dos atos dos pais. E aí a gente chega também às prostitutas, que eram as mulheres de vida totalmente livre, porém marginalizadas, porque elas eram degradadas àquele papel de vida dominada pelo prazer sexual e pelo adultério, né, que era totalmente promíscuo para eles. Então, elas eram marginalizadas pela sociedade, então não passavam de objetos sexuais para eles. E aí também eu vou fazer um adendo que as outras duas, as concubinas e as prostitutas, elas não eram consideradas mulheres atenienses, somente a esposa legítima, né? Porque ela era tida como uma mulher dos bons costumes, fiel ao marido, que tinha um lugar ali na sociedade, ao mesmo tempo não tinha, porque ela não podia participar das sessões públicas ou dos jantares, banquetes, elas não tinham direito ali na mesa se fosse uma reunião aberta, né, ao público. E aí a gente tinha essas mulheres totalmente legadas à ignorância, né? Tanto física quanto espiritual, elas não tinham conhecimento próprio da vida delas, elas não tinham essa participação na sociedade que acaba ganhando espaço, assim, com o tempo,
na literatura, é através da literatura clássica que elas começam a ganhar um espaço e ser vistas como ser humano pelos homens, né? Elas não eram vistas nem como um ser humano. Pode passar, Sam. Aí, as figuras femininas, né? Os personagens masculinos, eles eram sempre considerados heróis, e para isso, eles tinham que ter aquela superioridade física, né? Eles eram extremamente fortes, ágeis, eles eram imponentes. Então, as mulheres que eram consideradas, que hoje a gente considera como heroínas, né? Na época, elas eram somente mulheres que estavam ali para participar do livro como personagens secundários. Mas eu consegui alguns exemplos como a Antígona de Sófocles, né, porque elas têm uma presença assim que pode ser considerado com alguns atos heróicos, e a Medeia de Eurípides, que não chega a ser heróico, ela tem ali um certo papel mais imponente na literatura, né? Pode passar. Aí aqui eu trouxe a história da Antígona, né, para quem não conhece. Ela era irmã de Ismênia, Polinices e Etéocles. Eles todos eram filhos incestuosos do Édipo e da Jocasta. Tem todo um contexto para quem quiser procurar, né? A história do Édipo, ele acaba casando com a mãe, com quem ele tem 4 filhos, sem saber que era a mãe dele. E aí essa tragédia toda, ela vai se passar em Tebas, após a história do rei Édipo, né? O rei Édipo, ele fica, essa imagem que vocês estão vendo, essa pintura, é o Édipo e a Antígona. Ele acaba ficando totalmente debilitado e ele é deposto do poder pelo Cronos. E aí vai chegar a morte dos irmãos, que são o Polinices e o Etéocles. Eles vão brigar pelo poder, pelo trono, né, e acabam lutando até a morte. Nisso, o novo rei, né, que é o tirano, que é o tio deles, ele acaba decretando que o Polinices, ele é um traidor da pátria, porque ele não lutava por Tebas, ele só queria o poder. Então, ele relega ele ao destino de apodrecer sobre a terra. Ele não diz que ninguém pode enterrá-lo ou prestar as honras fúnebres para ele. Enquanto Etéocles, ele é enterrado com todas as honrarias, por ter defendido a cidade, né? E aí a gente vê que a Antígona, ela acaba se impondo nesse papel, porque ela vai de frente com o que o rei vai falar, né? Ela vai dizer que não, para ela o que vale são a lei dos deuses, e ele merece um enterro digno. Nisso, ela tem um momento simbólico ali, no qual ela joga uma mão de terra sobre o corpo do irmão, e quando o rei descobre, ela é condenada, claro, à morte, uma morte lenta, ela é aprisionada numa caverna e condenada a morrer de fome e sede. Porém, o filho do rei, ele tenta suplicar, porque ele iria se casar com ela, né? Ele suplica pela vida dela, só que o rei cede tarde demais e ela acaba tendo um fim trágico. Ela morre, mas por suicídio, ela se suicida enquanto na caverna, porque ela não aguenta, né? E aí entra o presságio de Tiresias, né? O Tiresias, ele fazia os presságios para o rei, e ele dizia, né, que o filho dele iria cometer suicídio se ele não cedesse, e a esposa dele também iria sucumbir, que é o que acaba acontecendo ali na história. E aí, fazendo essa análise da Antígona, ela tem essa atitude heróica porque ela tenta legitimar, né, a vontade do povo, que é obedecer aos deuses. Ela tenta passar por cima do que um tirano disse, que é tentar impor a lei dele lá, e isso acaba desestabilizando a sociedade em que ela vive, porque ela sai desse papel de mulher que tem que ser submissa à época, né, ao que os homens dizem, e ela vai de frente, o que vai também contra o papel da irmã dela, por exemplo. A irmã dela, Ismênia, ela continua nessa posição de ser submissa, de ser a esposa ou a filha, e obedecer ao que o rei dela fala. Ela não tem esse papel ativo quanto a Antígona, né? E aí a gente acaba concluindo, né, que na literatura clássica, o que a gente pode encontrar de heroína é que ela sai da zona de conforto. Qualquer mulher que saísse da zona de conforto na literatura, que enfrentasse justiça social pelo bem maior, ela podia ser considerada, sim, uma heroína, fazendo jus ao contexto social em que ela vivia. Pode passar. E aí a gente tem a Medeia, né? Ela é um papel bem contraditório na literatura, a Medeia. Ela era a princesa da Cólquida e feiticeira. Ela segue essa linha ainda do reinado do Creonte, né? E aí ela acaba sendo a esposa de Jasão e mãe dos filhos dele. E ela se casa com ele porque ela se apaixona pelo Jasão. E aí ela tenta ajudar ele a conquistar o Velocino de Ouro, eles conseguem.
E aí, nisso, ela acaba tendo que matar o próprio irmão, então eles têm que fugir de Cólquida. E eles acabam se abrigando em Corinto. Corinto é onde o rei Creonte, né, ele está no seu reinado. E aí o Jasão, quando chega lá, ele acaba abandonando ela e os filhos para se casar com a princesa, que é a Glaucia, a filha do rei. E nisso, ele está visando já o poder, né? Ele quer casar com uma princesa para lá na frente se tornar rei também. E aí o rei Creonte, temendo ali pela vida da filha dele, ele vai banir a Medeia e os filhos da cidade. E nisso ela vai fingir que aceita a decisão do rei e vai pedir mais um dia para ficar na cidade, para se organizar, para poder ir embora. Ela acaba fazendo um plano no qual ela envia um presente para a princesa, né? Em que ela envia um vestido e uma coroa envenenados. Aí a Glau se veste, ela acaba falecendo, né? E o rei, ao tentar ajudar também, ele morre junto com ela. E num ato final de desespero, a gente chega, né, ao ato em que a Medeia, ela, num ponto mais extremo, ela acaba matando os 2 filhos que ela tinha com Jasão, e justifica como uma forma de poupar eles da escravidão, mas é claro também para causar uma dor máxima ali no pai, quando ele vê o corpo dos filhos, o qual ela não deixa com ele, né, ela acaba tendo essa fuga, na qual ela leva os 2 filhos. E aí a gente vê essa situação vulnerável em que a mulher vivia, porque a Medeia, ela tinha, de certa forma, largado tudo para poder seguir o que o Jasão, os sonhos dele, né, o que ele queria, e aí ela acaba nessa situação em que ela é uma estrangeira numa terra desconhecida e ela não tem esse lugar para ficar e é abandonada até por ele. Então ela é retratada como essa mulher movida pela paixão e pelo ódio extremos, mas que ela tem uma figura de imponência sendo uma mulher. Então Eurípides, ele subverteu ali a tradição que era sempre botar a mulher em segundo plano, né? Ela seria, no máximo, o interesse romântico dele, do personagem principal, se fosse um tipo de literatura, né? Mas aí não, a gente vê os sentimentos dela, os pensamentos dela, a gente vê tudo que leva ela a chegar nesse ato extremo. Então, não chega a ser exatamente. Ela pode ser considerada uma heroína trágica, né? Mas ela é com certeza uma personagem que quebra os padrões femininos da época. Pode passar. E aí, falando dessa capacidade feminina, né, e os estereótipos de gênero que o Jordan traz para a gente, eu trouxe a citação que fala que ele frequentemente subverte os estereótipos de gênero tradicionais, porque ele cria personagens femininas que são fortes, independentes, e apresenta personagens masculinos que vão incorporar aquela vulnerabilidade e as emoções bem demonstradas para a gente. E, além disso, ele atualiza e moderniza as personalidades de ações de figuras da mitologia, né? Para familiarizar a gente com o que a gente lê sobre a literatura grega, né? Porque a gente não é acostumado com mitologia grega. Muitas pessoas vão ter o primeiro acesso pelo livro dele, provavelmente, e vão se sentir mais confortáveis com a leitura. E aí, pode passar. Eu trouxe aqui a personagem que traz isso pra gente, né? Que é a Hera nos livros. Como a Emily já falou, ela era retratada, né, como uma personagem que era só a rainha dos deuses e esposa de Zeus, e aí ela é frequentemente uma mulher ciumenta ou vingativa, por conta dos romances dele fora do casamento, dos filhos. E quando o Riordan traz ela pra gente, ela ganha uma profundidade a mais. Ela é uma personagem autônoma, a gente consegue ver a complexidade dela, ela é totalmente vulnerável e, ao mesmo tempo, ela mostra pra gente as fraquezas. Ela não se sente ali acolhida ali naquele ambiente, porque ela não é vista como uma pessoa ali também, dentro do ambiente familiar, né, familiar que eles têm. Então, ele traz essa diferença, assim, ele traz essa visão das mulheres, né, das personagens femininas, que traz uma perspectiva moderna, né? A gente vê que elas saem de um papel mais tradicional da literatura clássica e são mais empoderadas. A gente vê elas como pessoas também, como seres humanos. E elas têm essa autonomia e complexidade toda que ele vai destacar, né? Que elas vão contribuir ali para a história de forma ativa, além do que o interesse amoroso dela, ou então das donzelas em perigo. E aí a gente sabe que na Grécia, né, já tinha essa grande diferença, né? Nunca eram tratados igualmente homens e mulheres. Eles não eram considerados iguais. Pode passar. E aí a gente chega na personagem que ele trouxe assim pra gente, né? A Annabeth, ela é uma personagem muito forte.
e inteligente, não só por ser filha de Atena, né? Ela sempre busca essa força além de, ela quer mostrar que ela tem capacidade também. E aí ela é uma semideusa, amiga próxima do Percy, e ela é conhecida pela sua inteligência, pensamento estratégico e as habilidades de liderança. Ela é uma personagem forte e independente que desafia os estereótipos a se destacar no combate e na resolução de problemas. A gente tem como exemplo, né, também ali no primeiro livro, quando eles têm aquele enfrentamento com a Medusa. E ela tem toda, ela que vai ter aquela estratégia do campo de batalha, de tirar eles daquela situação, de contornar tudo aquilo, todas as situações que eles entram em perigo, ela tem um pensamento rápido, ela tem um pensamento crítico, ela está à frente dos planos, ela tem esse empoderamento mesmo, né, que ele dá a ela. E aí ela não é definida só pelo relacionamento dela, que ela tem com o Percy, né, gente? Que antigamente ela seria basicamente uma personagem secundária, que seria o interesse romântico dele. E a gente não vê isso nos livros. Ela traz pra gente essa ambição, né? Eu, pessoalmente, quando eu li, eu tinha 14 anos. Eu lendo a personagem da Annabeth, que tinha uma idade próxima, para mim, assim, foi uma coisa totalmente diferente. Ela tinha objetivos e ambições claros. A gente via ali os pensamentos dela, o que ela desejava, o que ela pensava. Ela queria dar aquele orgulho para a mãe, ela queria ser vista como uma guerreira. E isso tudo mostra que o Riordan, ele está sempre muito antenado a tudo, né? Eu recomendo também outros livros, ele tem outras histórias que trazem essas mulheres, assim, muito imponentes também. E eu trouxe uma citação, assim, só para finalizar o conteúdo da aula, pode passar, tá? E é aquele momento ali no final, quando a gente tem aquele jogo da bandeira, né? Quando o Percy ele entra em combate com a Clarice, e aí ele tá em desvantagem, ele tá em minoria, e ele, de repente, ele no meio daquela luta que ele estava perdendo, o pessoal chega dizendo que eles ganharam, chegaram com a bandeira, e aí ele pensa que ele estava sozinho naquele momento, né, gente? E aí a Annabeth, ela se mostra, ela estava ali, ela estava só coberta pelo boné dela, que deixa ela invisível. E aí ele fica, gente, você armou isso para mim, você me pôs aqui porque sabia que a Clarice viria atrás de mim. Ele fica, de certa forma, indignado. A gente vê a sensibilidade dele, porque o primeiro pensamento dele seria, eu ajudaria você. Mas o dela não, ela tinha um plano claro ali. A Atena sempre tem um plano, é o que ela diz, né? E aí ela diz que é porque a justificativa dela ali naquele jogo inteiro, né, em que ela fica presenciando as habilidades dele, é basicamente porque o plano dela era observar, ela queria ver as habilidades dele de luta, ela queria ver como ia se desenrolar o campo de batalha ali naquele momento. E ela quer também instigar para ver se eles descobrem quem seria o pai ou a mãe dele, dos deuses do Olimpo. Né? É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, professores, pela aula. Gente, eu deixei nos comentários o link com o formulário eletrônico para vocês fazerem a frequência da aula, ok? E enquanto vocês assinam a frequência, a gente chega na parte mais legal do minicurso, que é o nosso momento de interação. Se alguém tiver alguma pergunta sobre os tópicos, ou se alguém tiver uma contribuição mesmo sobre a aula, sobre o seu sentimento sobre o livro para falar, a gente gostaria muito de ouvir. Eu vou ler o comentário da Vanessa. Ela disse bem assim: a melhor parte da Annabeth é isso. Ela é apresentada na obra como uma figura forte e multifacetada. Ela não é somente a mais inteligente entre as mulheres ou mais forte entre as mulheres, mas considerada a semideusa mais formidável entre todos. Ela é a campista mais antiga, chefe do chalé e respeitada entre os irmãos. Ela é elogiada pelos deuses e notada pelos mortos. Te amo, Annabeth. É. Eu, eu gosto muito, né, do que eu mais gosto, assim, nos fãs do Percy Jackson, é que eles são muito engajados em serem fãs do Percy Jackson, né? Tanto que eu acho que esse é um dos minicursos mais irritados aqui. E faltam 14 minutos, 15 minutos para a gente acabar essa aula. Já que eu acho que ninguém tá a fim de interagir, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão do Luke e o Percy Jackson na fala do Nicholas, que eu achei muito interessante. Será que você conseguiria falar um pouquinho mais sobre esse tópico?
falar uma coisa que eu tive que cortar da minha fala por conta do tempo mesmo, é que é muito interessante a gente observar e a gente pensar sobre a decisão narrativa mesmo do Luke ser um filho de Hermes, porque tem vários deuses ali, tem várias representações, e aí por que escolher justamente o Hermes? Em Percy Jackson, como vocês devem saber, todas as crianças são colocadas ali no acampamento, mas algumas são reclamadas pelos pais, os pais assumem a criança, basicamente, e por isso elas vão para um chalé correspondente a esse parente divino. Então, tem todas as crianças ali, mas existem deuses que não vão reclamar ou não podem reclamar o filho deles. E todas essas crianças vão para o chalé de Hermes. Por quê? Porque Hermes é o deus dos viajantes. Aí, para além disso, a gente pode pensar também em como foi o Luke que pensou um pouco mais sobre essa questão dos semideuses serem negligenciados pelos pais. Ele estava ali num chalé que abrigava todas as crianças que eram negligenciadas de uma forma mais intensa, digamos assim, que elas simplesmente não eram assumidas pelos pais delas. Então, ele estava ali com um contato direto com toda essa realidade de ser rejeitado pelos pais, e a partir dessa visão que ele criou, com essa vivência, que ele vai tentar se revoltar contra o Olimpo. E essa é a visão dele sobre essa situação toda, que porque os deuses se comportam dessa maneira, todos eles devem ser destronados, devem destruir o Olimpo para reconstruir algo novo em cima disso. Enquanto isso, a gente tem o Percy, que também foi rejeitado pelo pai dele, por motivos diferentes, claro, mas ele foi rejeitado, ele sofreu com isso grande parte da infância dele, e ele também passou pelo chalé de Hermes, enquanto ele não era reclamado por Poseidon ainda. E aí, o que é que muda na visão deles dois? É que, como falei antes, é nessa diferença entre o herói trágico e o herói épico, que eu relaciono com o Percy e com o Luke, o Percy ele tem uma visão mais positiva dessa situação toda. Mesmo tendo essa vivência e entendendo como os deuses são, em vez de destronar o Olimpo e fazer esse novo mundo que Cronos e Luke estavam tentando fazer, ele pede para os deuses fazerem a coisa certa, que é reclamar os filhos deles, assumirem, e ele faz uma reforma no acampamento inteiro pelo final do quinto livro. Então, eu acho muito interessante a gente ver como são basicamente as mesmas personagens, só que a visão delas é completamente diferente. E aí a gente também pode falar um pouquinho sobre como a criação deles da parte do parente mortal também é importante, porque a Sally era uma mãe muito mais presente, era uma mãe muito mais que ela confortava o Percy muito mais, existia uma relação ali que era muito mais próxima e muito mais de carinho, enquanto que o passado do Luke, caso vocês não saibam, é trágica. A mãe dele, ela perde completamente a sanidade dela por conta de, enfim, várias coisas que acontecem no plot, também não vou dar tanto spoiler assim, mas, enfim, eles são influenciados muito pelas vivências e eles pegam informações e entendimentos sobre essas vivências que são diferentes um do outro, e aí também vai se relacionar com o defeito fatal deles, que é diferente, e por aí vai. Essa era a minha última contribuição aqui. Obrigada. Muito obrigado, Nicolas. Gente, eu peço perdão por estar com a câmera desligada, que aconteceu alguma coisa aqui. Vou ler aqui os comentários. Ronilda Anjos, muito interessante a leitura do filme visto do outro ângulo. E vai ser melhor ainda na aula da semana que vem, no qual a gente vai ser abordado ali a questão da série do livro, ali numas analogias bem interessantes. Não percam. Alice Nascimento. Luke e Percy são tão opostos que o Percy é filho único. Um semideus raro e poderoso, relacionado aos poderes de água, enquanto Luke é só mais um dos milhares de filhos de Hermes, não esperando nada dele. Catarina Fernandes. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, me corrijam se eu estiver errada, porque faz muito tempo que eu li, mas o erro fatal do Percy é a lealdade, e ele tinha uma ideia muito voltada para a ideia do Luke, tanto que ele tinha mágoa dos deuses também,
Porém, ele não fica do lado do Luke por lealdade aos amigos, principalmente por causa da Annabeth. É muito interessante, sabe? Carla Giuliani. Essa abordagem foi enriquecedora, principalmente por mostrar como o autor consegue adaptar os mitos antigos de forma tão envolvente e atual. Essa análise de como os personagens são bem trabalhados, com conflitos, medos e qualidades que os tornam mais humanos e próximos da nossa realidade, além de despertar reflexões interessantes. A aula foi muito importante e faz valorizar ainda mais a construção da narrativa e a profundidade da obra. Muito obrigado, gente. Eu também gostei muito da obra, apesar de estar aqui mediando, eu li os livros e eu achei assim enriquecedor a pesquisa que meus colegas fizeram sobre cada parte de cada herói, sobre essa mitologia. Jô Santos. Acho muito interessante uma análise que já vi sobre o Percy ser um herói com perfil de vilão, pois ele sacrificaria o mundo para salvar seus amigos, assim como ele mesmo já disse, enquanto Luke seria um vilão com perfil de herói, já que está disposto a sacrificar pessoas a fim de um mundo melhor, segundo o que ele acredita. Nossa, é uma reflexão bem forte. Nossa, amei. Alice Nascimento. Profs, qual é o chalé de vocês? Alguém quer responder? Segundo os testes de internet que eu já fiz, eu sou o mesmo do Percy, do Poseidon. Quem amou? Assim, eu considero, pelo menos, a Afrodite, não por causa da beleza e da vaidade, mas sim por causa de gostar muito de romance, amar o amor em todas as formas dele. Nicolas tem Com chalé? certeza escolheria o da Artemis, minha mãe. Pior que eu fico entre. Eu acho que eu fico entre Apolo, pela questão da arte, e de Atena também. Agora eu vou ler aqui o comentário da Vanessa Barbosa. Acho que o Luke foi um personagem esponja. Ele sempre foi o responsável pelo chalé de Hermes e pelo acampamento. Então ele tomou as dores de todas as crianças que iam para o chalé de Hermes, tanto dos irmãos quanto os filhos de ninguém. O que acarretou nessa visão dele de justiça mais vingativa e violenta. Ele perdeu muitos campistas. Cadê os filhos de Hades? Nicolas. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual que vocês acham que ia ser o defeito fatal de vocês? Eu acho que o meu ia ser curiosidade, sabe? Um negócio meio... curiosidade matou o gato? Pois é, eu sou assim. Aí o meu seria a ansiedade, porque tá aqui, eu já tô lá na frente. Ai, acho que é o mal do século. Eu seria o chalé de Zeus. Boa. Tiago, né? Gente, eu acredito que todo mundo respondeu o formulário, porque tem 41 respostas aqui. E temos 41 pessoas aqui no coisa. Então, o chalé da Catarina é o de Atena. Amei, Catarina. Laís, Roberto. A gente tem 5 minutos de interação ainda. Você pode falar. Bom, boa noite, primeiramente. O que eu queria falar é que quando a gente a gente lê os livros da primeira saga do Percy, que é na perspectiva dele, então ele se vitimiza muito, essa questão de se achar fraco em comparação a outros semideuses. Só que quando a gente já entra para a próxima saga, que são Heróis do Olimpo, a gente já tem a perspectiva de outros personagens. Então, a gente percebe que o Percy se vitimava.
ele dizia que ele era fraco, só que quando a gente vai para essa outra saga, eles falam que o Percy é como se fosse um semideus tipo Hércules, Aquiles, já muito mais poderoso. Então, nessas questões, assim, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Porque ele exatamente como ele se achava um filhotinho. Mas é muito importante a gente ter essa outra perspectiva dos outros personagens. Porque não só da Annabeth ou do Grover, até mesmo do Luke. Eu chorei muito quando o Luke. Não, sem spoiler, não vou falar. Mas foi muito triste, porque o Luke, mesmo ele fazendo o que ele fazia, eu gostava dele, porque a gente entendia o lado dele. Quando a gente cresce lendo Percy Jackson em vários momentos da nossa vida, a gente vai criando perspectivas diferentes. Tipo, você com 12 anos, você tem uma perspectiva diferente. Aí quando você já está com mais idade, adolescente, assim, entendendo, você entende mais a perspectiva do Luke. E como a gente está vendo agora na série, dá para perceber muitas coisas que o Rick quis colocar nos livros, mas que agora ele está podendo colocar nas séries, melhorar a série. Na questão de quando o Luke ele tenta enfrentar Cronos, o Cronos meio que prende ele, dizendo que você tá me traindo, você tá querendo passar para o outro lado. Luke diz: não, eu não estou passando. Então, saber dessas perspectivas diferentes é muito importante também, além do crescimento. Era essa a minha interação. Muito É muito obrigado, legal Laís. isso. Desculpa. Não, eu só queria comentar também sobre o que ela disse, porque é realmente muito diferente sobre como o Percy se enxerga e como os outros enxergam ele, né? Porque tanto que o próprio fandom, né, do Percy sempre comenta sobre como os outros personagens, né, eles veem ele de uma forma muito diferente, que ele às vezes até tem medo dele, né? E como, tipo, é diferente mesmo essa coisa dele se achar meio que coitadinho da Silva, mas ele não perceber que ele é realmente muito forte, que ele luta muito e que ele é muito inteligente e os outros veem isso nele. Mas ele não enxerga isso. Muito obrigado, Emily. Muito obrigado, Laís. Eu acho muito válido os pontos, né? Eu acho muito interessante quando a saga, né, traz muitas dessas contradições entre as diferentes percepções. E é muito interessante. E vai ser muito mais interessante na próxima aula, né? Não me despedindo já de vocês. Temos aqui 2 minutos. Muito obrigado, gente, por terem participado, por terem conversado, dado o ponto de vista de vocês, ter escutado os professores, pela participação em si. Muito obrigado, gente. A gente se vê na aula da semana que vem, ok? Beijo, gente.